o meu maior, que não foi um erro, foi eu não ter começado 20 anos antes de quando eu comecei, tá certo? Mas um belo dia eu comecei e depois de processar uma análise criteriosa na nossa estrutura previdenciária, eu acabei tomando a decisão de tentar formatar uma carteira que pudesse me proporcionar uma renda mensal, pelo menos uma renda mensal que me proporcionasse a possibilidade de viver condignamente. Já que desde a década de 70, o início da década de 70, eu tinha a absoluta segurança que o cidadão que se aposentasse, ele não teria uma vida próspera em termos de remuneração. Então, que não é um arrependimento, né? Eu pura e simplesmente devia ter começado 20 anos antes, mas da época que eu comecei, a gente cometeu alguns enganos, né? Alguns erros, porque a gente não é um ser supernatural, ou sobrenatural, melhor dizendo. Então, algumas coisas que talvez eu possa me arrepender de, por exemplo, não ter aproveitado dentro da configuração que eu vislumbro no mercado, que é investir a médio e longo prazo. Por exemplo, eu não ter comprado na época ações do Banco Itaú. Eu dei preferência para comprar ações do Banco Noroeste, do Banco Bandeirantes do Comércio, não é isso? Então, a gente se arrepende porque o Banco Itaú ele acabou engolindo todos os demais bancos, praticamente. Mas eu acabei comprando o Banco do Brasil a 60 centavos, da época que foi, que o Itaú custava também 60 centavos, não é isso? E outros papéis também que a gente conseguiu comprar, e alguns outros que também deram prejuízo. Por exemplo, eu também comprei ações do Banco Econômico, que eu perdi. Eu tinha 10% do capital das ações preferenciais de um banco chamado Banco do Progresso, que a gente apelidava de Banco da Bandeira, não é isso? Ele foi confiscado pelo Banco Central. Enfim, alguns erros a gente cometeu, não que a gente tivesse cometido o erro. O nosso maior erro foi exatamente fixar a postura de investidores, porque antes de um banco quebrar ou um banco ser interditado, sempre correram boatos. Eu, por exemplo, no Banco Econômico, cheguei a ser avisado, olha, o banco está numa situação difícil, etc., mas eu não acreditava que o controlador da época pudesse ter tido esse infortúnio e que o banco pudesse ser confiscado pelo Banco Central. Então, algumas coisas a gente errou. Eu cheguei a ter ações do Banco Nacional por influência do Ayrton Senna, a quem a gente admirava bastante. Enfim, e também porque eles pagavam bons dividendos, não é isso? O Banco Econômico pagava um dividendo excelente, não é isso? Mas esses bancos eles foram sendo interditados e ocorreram perdas. Só que foram perdas assim, sustentáveis, perdas que não abalou o patrimônio. Então, quando você tem uma carteira bem programada, se tiver um problema qualquer com uma empresa, as outras respondem pelo prejuízo. Então, eu não me arrependo de nada de ter feito o que eu fiz, tá certo? Já disse isso num outro programa. E digo com todas as letras, né? Já perdi no mercado, já deixei de ganhar, melhor dizendo, não é isso? E já tive ações que foram confiscadas e continuei com o mesmo desempenho, a mesma filosofia, né? Procurando comprar ações que jamais viessem a ter essa condição. Tá certo? Então, o mercado a gente não tem que se preocupar. O importante é acompanhar, ser parceiro, tá entendendo? E reinvestir os seus ganhos na razão direta que eles gerem um bom resultado.